Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Professora Camila falando com vocês, professora de História do SEB Lafayette. Hoje, né, por exceção, por ser feriado, vou resolver com vocês os exercícios da aula do professor Guilherme, tá? Do setor 161, módulo 10. Lembrando que essa aula foi para o terceiro super, tá certo? Pessoal, lembrando mais uma vez que os plantões já estão ocorrendo, né, online pela plataforma do Microsoft Teams. Hoje apenas, né, como eu já disse, por conta do feriado. Mas vamos lá começar a correção. O primeiro exercício é o 184, tá? Selecionado como o módulo é do feudalismo, vamos lá. A Europa, como ideia e como realidade, é uma criação medieval. Desenhada pela geografia, ela constrói-se na história. A Idade Média assinala o momento de sua gestação e de seu desenvolvimento, tá? Aí ele quer saber, a ideia principal do texto pode ser justificada pelo fato de que, na Idade Média, ele está dizendo aí que muito do que a Europa foi, ainda tem o seu período de gestação no período medieval. Então, vamos lá. A letra A diz assim, ó, formou-se uma poderosa aliança política e militar do conjunto dos países europeus, com o objetivo de afastar, por meio das cruzadas, os invasores árabes e macedônios de todo o continente. Pessoal, essa ideia de países europeus, primeiro que ela é anacrônica para o período medieval, tá? E outra coisa que está errada nessa afirmação, as cruzadas é um movimento posterior, tudo bem? B. Houve uma rejeição profunda da tradição greco-romana pelos habitantes do continente europeu, que aderiram maciçamente ao cristianismo e abandonaram os cultos de origem pagã. Ó, essa tem sentido. O cristianismo ele é muito forte durante todo o período medieval, né? E de fato houve essa rejeição à tradição greco-romana. Tanto que, né, o período medieval ele é chamado de Idade das Trevas pelos renascentistas, pelos ditos modernos, justamente por conta dessa rejeição, tá bom? Mas vamos ver as outras. C. Completou-se a unidade política e administrativa europeia, por meio da forte expansão franca e da expulsão dos grupos de bárbaros procedentes do leste do continente da Ásia. Gente, durante o período medieval não houve unidade política e administrativa, tá bom? D. Ocorreu um acelerado processo de urbanização. Você já para a leitura aí. Gente, durante o período medieval é rural, é ruralização, não é urbanização. E constituiu-se gradualmente um espaço político e religioso comum, capaz de articular as áreas do Mediterrâneo aos países do centro, do norte e do leste do continente europeu. Ô, gente, não tem como eu falar durante a Idade Média de um espaço político comum. A gente sabe que houve uma fragmentação política e não unidade. Então, a questão 184, alternativa correta, letra B. Tudo bem? A próxima é o exercício 188 do Mackenzie, que diz assim, ó. Aquilo que dominava a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média era o seu sentimento de insegurança, que era, no fim das contas, a insegurança quanto à vida futura, que a ninguém estava assegurada. Os riscos da danação com o concurso do diabo eram tão grandes e as probabilidades de salvação tão fracas que forçosamente o medo vencia a esperança. É um trecho do Legoff. Gente, o Jacques Legoff, ele quase sempre, assim, 80% dos trechos que aparecem sobre esse período, eles são de autoria do Jacques Legoff, tudo bem? Então, aí a pergunta diz assim, ó, o mundo medieval configurou-se a partir do medo e da insegurança,
como retratado no texto. Encontre a alternativa que melhor condiz com o assunto. Então, a letra A crise econômica decorrente do final do Império Romano, a guerra constante, as invasões bárbaras, a baixa demográfica, as pestes, tudo isso aliado a um forte conteúdo religioso de punição divina aos pecados, contribuiu para o clima de insegurança medieval. Exatamente. Essa faz muito sentido, gente. Todo aquele clima, né, do fim do Império Romano, que ocasionou na queda do mesmo, ele vai estar presente nesse sentimento de insegurança, tá bom? Vamos ver as outras. B. A peste bubônica provocou redução drástica na demografia medieval, levando a crenças milenaristas e apocalípticas, sufocadas por sua vez pela rápida ação da Igreja, disponibilizando recursos médicos e financeiros para a erradicação das várias doenças que afetavam seus fiéis. Ô, gente, a peste bubônica, ela é posterior a esse período que ele cita aí. É do fim da Idade Média. E aí, e ele falar que a igreja disponibilizou recursos para a erradicação de várias doenças, isso é uma afirmação falsa, tá bom? C. O clima de insegurança que predominou em toda a Idade Média decorreu das guerras constantes entre nobres, suzeranos e servos, vassalos, contribuindo para a emergência de teorias milenaristas no continente. Ô, gente, essas guerras, nobres, suzeranos e servos e vassalos, elas, assim, nesse sentido que está colocado na afirmação, não existiram, tá? D. As enfermidades que afetavam a população em geral contribuíram para a demonização de algumas práticas sociais, como o hábito de usar talheres nas refeições, adquirido por sua vez no contato com os bizantinos. Gente, sem nenhum sentido essa afirmação. Da questão do hábito de comer de garfo, não. E a certeza da punição divina a pecados cometidos pelos humanos predominava na mentalidade medieval. Por isso, nos vários séculos do período, eram constantes os autos de fé da Inquisição, incentivando a confissão em massa, sempre com tolerância e diálogo. Ô, gente, tolerância e diálogo não fazem parte dessa mentalidade da época. Tudo bem? Portanto, a alternativa certa do 188, alternativa A. Tudo bem? 194 é um exercício da Unesp que diz assim, ó: o elemento religioso não limitou seus efeitos ao fortalecimento no mundo da cavalaria. Do espírito de corpo, exerceu também uma ação poderosa sobre a lei moral do grupo. Antes de o futuro cavaleiro receber a espada no altar, era-lhe exigido um juramento que especificava suas obrigações. E aí é um texto do Mark Bloch. Ô, gente, o Mark Bloch, junto com Le Goff, junto com George de Bie, são os principais historiadores que aparecem quando o assunto é Idade Média. Tudo bem? Então, vamos lá. O texto mostra que os cavaleiros medievais, entre outros aspectos de sua formação e conduta, mantinham-se fiéis aos comerciantes da cidade, a quem deviam proteger e defender na vida cotidiana e em caso de guerra. Ô, gente, nós estamos falando de período medieval, né? Nós não podemos falar em comerciantes das cidades, tá bom? Não era presente dessa forma como a alternativa coloca. B. Privilegiavam na sua formação os aspectos religiosos em detrimento da preparação e dos exercícios militares. Ô, gente, não. Era uma combinação, tá? Um não se sobrepõe ao outro. C. Valorizavam os torneios, pois neles mostravam seus talentos e sua força, ganhando prestígio e poder no mundo medieval. Gente, essa ideia de torneio, ela não era forte nessa época, tá? D. Agiam apenas de forma individual. Gente, não, tá? Era para alguém em função de um grupo, tá? Então, aí não pode ser a D. E.
definiam-se como uma ordem particular dentro da rígida estrutura feudal, mas mantinham vínculos profundos com a igreja. Essa faz sentido, tá certo? Por isso que eu coloquei que não pode ser desculpa, a B fala, né? Mas ela fala que é em detrimento, tá? A E, ela fala que é uma combinação, por isso é a alternativa correta. Tudo bem? Então, 194, a letra E é a opção correta. Tudo bem? 195 diz o seguinte: nas relações de suzerania e vassalagem dominantes durante o período europeu, é possível observar. Gente, suzerania e vassalagem, só para a gente recapitular. Relação entre nobres, né, na grande maioria, era uma relação, né, que relacionava terra, né, a doação de terra, suzerano aquele que doava, vassalo aquele que recebia e que em troca devia apoio militar ao suzerano, tá bom? Então vamos lá. Que a servidão representou, sobretudo na França e na Península Ibérica, um verdadeiro renascimento da escravidão, conforme existia na Roma Imperial. Gente, durante o feudalismo eu não falo em escravidão, eu falo em servidão, e muito menos eu falo em renascimento da escravidão. Tudo bem? B. Que as principais instituições sociais que sustentavam as relações entre senhores e servos eram de origem muçulmana, oriundos da longa presença árabe na Europa Ocidental. Gente, não, tá? Essas relações, elas não tinham origem na tradição árabe, tá? C. Que, mesmo dispondo de grandes propriedades territoriais, os suzeranos eclesiásticos não mantinham a servidão nos seus domínios, mas sim o trabalho livre. Não, gente, eles mantinham a servidão nos seus domínios, tá bom? D. Que o sistema de impostos incidia de forma pesada sobre os servos. O imposto da mão morta, por exemplo, era pago pelos herdeiros de um servo que morria para que continuassem nas terras pertencentes ao suzerano. Perfeito, né? Os servos, eles sofriam muito com essa questão dos impostos, né? A mão morta, a talha, banalidades, corveia, tá bom? Então, essa é a alternativa correta, mas vamos ver aí. Que os suzeranos leigos, formados pela grande nobreza fundiária, distinguiam juridicamente os servos que trabalhavam nos campos dos que produziam nas cidades. Gente, não posso falar que nesse período os servos tinham uma parte dos servos na cidade, tá? Feudalismo, ruralização. Alternativa D de dado, então, na 195. Por fim, né, um exercício da VUNESP, desculpa, de um trecho do Gibi, que é justamente aquela trilogia que eu falei para vocês, dos medievalistas. Diz assim, ó: os homens da Idade Média estavam persuadidos de que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva e seus descendentes. Não imaginavam que existissem outros espaços habitados. O que viam no céu, o movimento regular da maioria dos astros, era a imagem do que havia de mais próximo no plano divino da organização. O texto revela em relação à Idade Média Ocidental: o prevalecimento de uma mentalidade fortemente religiosa, indicativa da força e da influência do cristianismo. Gente, logo de cara a gente já se dá conta da alternativa correta, né? De fato, a mentalidade medieval ela é baseada no cristianismo, né? A força da religião na conduta moral, social das pessoas era muito forte. Vamos ver as outras. B. A consciência da própria gênese e origem, resultante das pesquisas históricas e científicas realizadas na Grécia Antiga. Gente, muito pelo contrário, durante a Idade Média, não há essa ideia desse contato com as pesquisas científicas realizadas na Grécia Antiga, tá? C. O esforço de compreensão racionalista dos fenômenos naturais, base do pensamento humanista. Gente, não posso falar nesse momento dessa compreensão racional. Eu falo de uma compreensão emocional, religiosa. D. A construção de um pensamento mítico,
provavelmente originário dos contatos com os povos nativos da Ásia e do norte da África. Gente, sem sentido algum. E a presença de esforços constantes de predição do futuro, provavelmente oriundos das crenças dos primeiros habitantes do continente. Também não. A 198, então, como nós conversamos, a alternativa correta, letra A. Então, terceiro super, esses foram alguns exercícios, né, do módulo 10 sobre feudalismo. Lembrando que os plantões, eles já estão ocorrendo de maneira online, tá bom? Estou às terças-feiras disponíveis para o plantão, né, cumprindo o mesmo horário na escola, que eu fazia na escola, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se fala. Um beijo e bom feriado!